Você já ouviu um assobio estranho na calada da noite? E se eu te dissesse que esse som pode ser o aviso de uma entidade sombria que ronda os céus do norte do Brasil? Hoje vamos falar da Matinta Pereira, uma das lendas urbanas e folclóricas mais assustadoras da Amazônia, especialmente em Porto Velho, onde até hoje moradores juram ouvir seus sinais. Prepare-se! O que você vai ouvir agora mistura tradição, medo, crença popular e mistério. A história da Matinta Pereira faz parte do imaginário amazônico há séculos. Na cultura popular, a Matinta é descrita como uma velha bruxa, corcunda, de aparência assustadora, que vaga pelas noites silenciosas. Segundo a lenda, ela tem a habilidade de se transformar em um pássaro noturno, muitas vezes identificado com o curiango ou o rasga-mortalha. O detalhe mais aterrorizante: quando chega a noite, a Matinta solta um assobio fino, contínuo, impossível de ignorar. Dizem que, se você ouvir esse assobio, deve imediatamente oferecer fumo ou café no dia seguinte. Caso contrário, uma tragédia pode acontecer em sua família. Em Porto Velho, Rondônia, a lenda ganhou força principalmente na época da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. No início do século XX, trabalhadores relatavam ouvir assobios estranhos vindos da mata fechada, sempre à noite. Um caso famoso envolve um guarda noturno que, ao investigar o som, viu uma figura feminina com cauda de cobra, que desapareceu na escuridão. Esse relato circulou entre ferroviários e acabou sendo transmitido de geração em geração. Até hoje, moradores de bairros mais antigos da cidade dizem ouvir o assobio da Matinta em noites silenciosas. Alguns relatam que, quando o assobio soa perto, a Matinta está longe. Mas quando soa distante, cuidado, ela está bem atrás de você. A Matinta é associada a características típicas das bruxas do imaginário europeu, mas adaptada ao contexto amazônico. Velha, feia, de voz rouca e olhar penetrante, vive à margem da sociedade. Muitas vezes, na tradição oral, é uma vizinha solitária, temida pelas crianças e até pelos adultos. Quando alguém morre, acredita-se que a Matinta pode escolher uma sucessora. Ela aparece em sonhos ou visões, pedindo: "Queres tu o meu fardo?" Se a resposta for positiva, a pessoa assume os poderes. Se for negativa, a amaldiçoada pode enlouquecer. Essa característica dá à lenda um peso ainda maior. Não é apenas um espírito ou criatura, mas uma maldição que pode passar de geração em geração. Histórias sobre a Matinta Pereira não faltam em Porto Velho. Caso 1, menos o assobio na estrada. Um motorista que voltava da BR-319, tarde da noite, jurou ouvir um assobio insistente ao lado do carro. Quando parou para verificar, não havia ninguém. Dias depois, sua família contou que ele passou noites inteiras ouvindo o som dentro de casa. Caso 2, menos a idosa da vizinhança. Em bairros tradicionais, como o Areal, moradores comentam sobre uma senhora que vivia sozinha e todas as noites, após o pôr do sol, os assobios ecoavam. Quando ela faleceu, os assobios cessaram menos até que uma nova vizinha, Mistério Semen, começou a ser associada ao fenômeno. Caso 3, menos o cemitério da Candelária. Próximo ao antigo cemitério, jovens relataram ouvir assobios que aumentavam de intensidade à medida que caminhavam entre os túmulos. Um deles disse ter visto uma sombra de mulher curvada, com algo parecido a asas. Esses relatos continuam alimentando o mistério da Matinta até hoje. O elemento mais marcante da lenda é o assobio. Na tradição amazônica, sons noturnos sempre foram sinais de alerta. O assobio da Matinta fino e contínuo carrega uma simbologia ambígua. Pode ser apenas um aviso, mas também uma ameaça. Curiosamente, em várias culturas, assobiar à noite é considerado um chamado para espíritos. Entre povos indígenas da Amazônia,
o som é associado a mensagens do além. Seria o assobio da matinta apenas um eco cultural desse medo ancestral? Ou realmente há algo de sobrenatural vagando pelas noites de Porto Velho? A ciência, como sempre, tenta dar explicações racionais para a lenda. Alguns biólogos afirmam que o assobio pode ser confundido com o canto de aves noturnas, como o curiango e o bacurau. Essas aves emitem sons que lembram assobios e são comuns na Amazônia. Já psicólogos explicam os avistamentos como resultado de sugestão coletiva, ou seja, quando a comunidade acredita em uma lenda, qualquer som ou sombra pode ser interpretado como sinal dela. Mas será que isso explica todos os relatos? Especialmente os de pessoas que, sem conhecer a história, descrevem a mesma figura sombria? O medo da Matinta Pereira é também o medo da solidão, da velhice e do sobrenatural. Ela representa a figura da mulher marginalizada, transformada em ameaça, mas ao mesmo tempo é também uma guardiã das tradições, pois mantém viva a cultura popular. Em Porto Velho, a Matinta é lembrada em rodas de conversa, histórias de família e até em festas culturais. É a prova de como o imaginário coletivo da vida há seres que, de tão contados, parecem existir de verdade. Assim como acontece com mistérios do espaço, a Matinta também ganhou sua dose de conspirações. Alguns dizem que ela seria um espírito guardião da floresta, enviado para punir quem desrespeita a natureza. Outros acreditam que a Matinta seja uma forma de bruxaria indígena adaptada ao catolicismo. Há até quem sugira que os assobios são manifestações de fenômenos paranormais, porte-dimensionais, espíritos presos ou mesmo sinais de contato com outra realidade. Seria apenas superstição? Ou existe algo além do que a ciência pode explicar? Mesmo em tempos modernos, a Matinta não desapareceu. Na internet, circulam relatos recentes de pessoas que ouviram assobios sem explicação em Porto Velho e cidades vizinhas. Vídeos no YouTube, fóruns e redes sociais estão cheios de testemunhos assustados. A Matinta Pereira mostra que, em pleno século XXI, ainda tememos o inexplicável. E talvez seja esse medo que mantém viva a sua lenda. No fim das contas, só resta a dúvida. A Matinta Pereira é apenas um mito criado para assustar crianças desobedientes? Ou uma entidade real que continua rondando nossas noites? O que você acha? Verdade ou ficção? E se você gosta desse tipo de mistério, já deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história incrível como essa.